reconhecer, antecipar, é um dos princípios da inteligência. Ter esse padrão reconhecido antecipa a próxima situação e, com essa antecipação, você cria um hábito de prevenção e não de correção depois que algo já aconteceu. Adriano Levy Barbosa, consultor especialista em gestão comportamental. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. O reconhecimento, eu acho que isso é uma coisa que a humanidade precisa, reconhecer na divergência e na diversidade que existe uma base de conhecimento universal, contínuo, principalmente voltado para o bem comum, para o bem-estar, para o poder individual e o poder coletivo. Acredito que seria a próxima inteligência a acontecer na humanidade, essa capacidade de perceber esse uso, essa utilidade da divergência e da diversidade. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Uma das principais, eu acredito que seja a maior que nós temos, é exatamente a questão da polarização, de se colocar sempre em um dos lados da moeda, sempre ter aquela dicotomia de opostos, tá? E principalmente a arrogância sobre a verdade absoluta, onde nós somos donos do que é verdade, do que realmente é o correto, do que é o bem, né? Ou do que é o bom. Eu acho que essa é uma das principais exemplos de falta de inteligência humana, quando eu não me permito ter perspectivas e opções e, principalmente, não me permito reconhecer que eu não sou o dono da verdade. 3. Definição de inteligência. Esse é bem vago, é bem subjetivo, uma definição clara. Mas se eu pudesse colocar o que seria inteligência, é saber perceber, captar, identificar e reconhecer dados, informações, e quando eu digo dados e informações de qualquer fonte, pode ser até mesmo de uma crítica ofensiva, de uma crítica construtiva, usar estas informações dando sentido e direção positivos, principalmente para a resolução de problemas, de entendimento de contexto e de circunstancialidades. Então, o uso da inteligência, a definição do que seria inteligência, é saber usar as percepções, as informações, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu escuto, de forma a direcionar positivamente para gerar prosperidade, para gerar resultados positivos. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Conhecimento e inteligência estão completamente interdependentes num sistema só. É exatamente esse conhecimento em valorizar a prática, em escutar, em perceber essas informações, organizá-las, estruturá-las de forma que você possa aplicar para resultados positivos para você, é a relação com o uso inteligente deste conhecimento. Então, ter o conhecimento, ou seja, a prática, as experiências, as informações e os dados, e direcioná-los para resultados positivos, é usar esse conhecimento de forma inteligente. Então, não tem como um sem o outro, são completamente interdependentes, fazem parte de um processo sistêmico realmente. 5. Relação entre inteligência e experiência. A experiência, principalmente, né, ela talvez venha antes do conhecimento. O conhecimento é o que você tira, é o aprendizado sobre essa experiência. Então, valorizar a prática, valorizar a experiência, sair daquela câmara de eco, ou seja, sair daquele meio onde você só escuta a sua própria opinião, ela cria essa capacidade de você ter novas opiniões,
novas perspectivas, novos pontos de vista, ou seja, a experiência lhe dá uma arquitetura de escolhas maior, do qual, com conhecimento, você vai direcioná-las e de forma inteligente para os seus resultados. Então, novamente, a experiência vai questionar suas crenças, vai questionar seus valores, vai questionar principalmente a sua verdade, o seu contexto, aonde você está inserido, para que você possa, então, de forma inteligente, novamente, utilizar este conhecimento para resultados, para prosperar, para o sucesso, para resultados positivos e principalmente para conexões, relacionamentos e criar aí vínculos, né, alianças. 6. Relação entre inteligência e emoções. A relação da inteligência com as emoções é praticamente o início e o fim do processo. O início do processo, ou seja, a fronteira inicial, é a percepção dessas emoções. É exatamente quando você se coloca na experiência, quando você se coloca no questionamento das suas crenças, quando você se coloca em determinada prática, situação ou contexto, as emoções é a fronteira, é a primeira barreira a ser sobrepujada, né? A primeira barreira a ser vencida, que é a percepção, o reconhecimento e principalmente nomear essas emoções, ou seja, as reações fisiológicas, como isso é um padrão, como isso é um hábito, ou é um piloto automático, aquelas respostas automáticas, e a partir deste reconhecimento, saber quais seriam os melhores comportamentos, ações e atitudes naquela experiência, naquela vivência, para novamente adquirir um novo conhecimento, perspectivas, opções e direcioná-las de forma inteligente. O ciclo deste reconhecimento de emoções, se colocando na valorização da prática, adquirindo conhecimentos e chegando a usar de forma inteligente, quando eu faço isso uma constância e vira-se um hábito, eu chego na maturidade e na agilidade, tanto emocional quanto no uso especificamente das minhas emoções, da energia que já existe no sentir. Né? Eu gosto muito de colocar e pontuar que não existe emoção positiva e nem emoção negativa. Existe a emoção, a forma como você vai direcionar esta energia para os seus resultados é que você pode gerar consequências, aí sim, negativas ou positivas. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Toda vez em que eu dou um passo em direção à inteligência, ou seja, eu dou um passo reconhecendo uma emoção, eu dou um passo reconhecendo uma circunstância, valorizando uma experiência, me permito sair daquela câmara de eco, isso abre uma porta. E essa porta, ela abre várias ramificações. Então, se eu fosse fazer uma analogia, uma metáfora, eu faria como uma árvore. Eu digo que a minha experiência ela é uma árvore onde eu ainda estou numa muda. Eu acredito que a minha árvore e a minha copa ainda tem muito a crescer, né? Ainda tem muitas ramificações, tem muitas portas, tem muitas possibilidades, e como eu trouxe lá atrás, isso vai me dando opções, arquiteturas de escolha, de usar de forma mais inteligente ou até mesmo optar de forma menos inteligente. Eu acho que uma das principais experiências foi essa, de reconhecer que a cada porta que eu abro, a cada novo galho que nasce, novas opções de galhos, de flores, de frutos, de várias coisas, de folhas, vão surgindo. E isso abre assim imensamente. Você começa a ter uma visão infinita de possibilidades e não mais aquela polarização e aquela dicotomia de opostos. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Esta capacidade de poder escolher. Seja escolher irracional, seja escolher racional, seja escolher se sabotando e se limitando, ou escolher evoluindo e crescendo, mas eu acho que o principal é esse poder de decisão e de escolha. Poder de ser protagonista da sua própria vida. Poder de ser líder da sua própria vida.
9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Inatas, eu acredito que são a questão da curiosidade, do aprendizado, da busca do conhecimento, de querer sempre descobrir o que está por trás da verdade, do que está além da verdade, né? Além da opinião, além do contexto. Eu acho que isso daí é uma das principais inatas, né? Aquela coisa de ser curioso mesmo, aquela coisa de infância, de desmonta a bicicleta e quando monta sobra uma peça. E a curiosidade, por que essa peça? Será que ela é necessária ou não é? Então, esse de descobrir, de aprender, de ter o conhecimento, eu acho que isso é principal inata. Com isso, vêm as experiências adquiridas, porque essa percepção ela traz uma capacidade maior de se comunicar, de se expressar, de se conectar e colaborar, de compartilhar com as pessoas. Então, ela leva esse lado externo muito mais vulnerável, com coragem, sendo autêntico, genuíno, coerente. Então, eu acho que essa curiosidade inata, esse aprendizado, essa busca por conhecimento, gera automaticamente experiências que você vai adquirindo de se comunicar. Para ser curioso, você tem que perguntar, você tem que se conectar, você tem que se expressar. E isso vai lhe dando cada vez mais capacidades para saber mais, para aprender mais, para adquirir mais conhecimento e inteligência. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo ele é a primeira percepção que nós temos daquilo que nós estamos sentindo realmente. Na realidade, essas reações fisiológicas, o tremer, o suar frio, o ruborizar, né? A expressão verbal, a expressão não verbal, tudo isso são indícios do pensamento, do sentido que nós estamos dando e provavelmente dos comportamentos e ações que nós vamos ter automaticamente. Então, esse conhecer o corpo, este entender cada nuance dessa, esse entender essa dor visceral, esse entender essa desestabilização ou essa euforia, né? É o principal para o autoconhecimento, é se conhecer, não só nos seus pensamentos, mas se conhecer no seu tato, no seu toque, nas suas reações fisiológicas, né? As reações do seu corpo, como ele reage. E a gente volta à nossa ancestralidade, né? Se a gente reage como fuga, são sentimentos de fuga, ou reage como sentimentos de ataque, ou simplesmente como negação ou inércia, né? Imobilização. Então, é primordial conhecer não só o sentido e os pensamentos, mas também as reações fisiológicas, o que o nosso corpo está nos dizendo, porque ele fala constantemente conosco, a cada momento. Quem reconhece isso vive uma vida mais saudável, quem reconhece isso consegue evitar doenças, males, consegue evitar mal-estar. Então, assim, reconhecer, antecipar é um dos princípios da inteligência. É ter esse padrão reconhecido, antecipa a próxima situação e, com essa antecipação, você cria um hábito de prevenção e não de correção depois que algo já aconteceu. Então, eu acho que o corpo é primordial para o autoconhecimento do ser humano. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Como se percebe se alguém é inteligente? Percepção é julgamento. Percepção é conjectura. Percepção já é, por natureza, uma suposição. Então, tentar perceber é tentar julgar com seus próprios olhos, com seus próprios sapatos e com a sua próprio quadro, como eu gosto de falar, né? Sempre em cima da cabeça da gente tem um quadro, uma pintura. Então, eu devo primeiro entender a pintura do outro para clarificar, para ter aí uma transparência. Então, antes disso, eu tenho que primeiro gerar uma empatia para ter essa percepção e clarificar através da comunicação, da expressão, dessa conexão, desse rapport que eu gero,
para poder entender. Não se trata de eu julgá-lo inteligente ou não. Se trata de eu entender o porquê deste comportamento e aonde ele quer chegar. Para aí sim poder oferecer apoio, desafio, colaboração, cooperação e, junto com ele, partir dali com uma prosperidade, uma parceria. Ele não precisa mais ter aquele comportamento, não perante a mim, que estou me colocando de forma vulnerável, curioso e querendo realmente ter presença e entender o que ele precisa e o que ele necessita. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Quem é o ser mais inteligente? Não é um. É exatamente aquilo que eu falei lá no início. Valorizar a diversidade e a divergência de opiniões, aí sim, quando várias pessoas se colocam dispostas a um conflito, a uma divergência, e elas principalmente fazem um esforço para convergir num bem comum, num resultado próspero para todos, eu acho que isto seriam os seres mais inteligentes. Então, quando eu me junto com várias outras pessoas, estou disposto tanto a escutar quanto a ser ouvido, estou disposto a mirar num resultado e num bem comum, aí, neste caso, todos que estão presentes são pessoas inteligentes. Eu poderia considerar que elas, neste momento, estão sendo as mais inteligentes do mundo. Então, não tem uma pessoa, e sim um conjunto. Nós somos singulares, nós pertencemos sempre a um grupo, e é a soma dessas partes que é sempre muito o todo, né? Esse todo é sempre superior a exatamente às partes. Eu sozinho sou uma pequena inteligência. Eu, com outras pessoas, esse todo é muito maior e vai muito além do que essa soma. Então, eu acredito que seriam toda a humanidade. Eu acho que cada um tem uma coisa a compartilhar e que eleva essa consciência. Então, volto a defender a divergência para gerar mais arquitetura de escolhas, que é o principal que nos difere dos animais, e a diversidade, para ter diversos pontos de vista e perspectivas, o que nos abre mais portas, mais ramos na nossa árvore e cresce a nossa copa de conhecimento, de aprendizado. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Conhecimento, experiências, valores, crenças, circunstâncias, privilégios. Né? Se eu tive o privilégio de ser pobre, sim, é um privilégio. Se eu tive o privilégio de não ter acesso à educação, sim, é um privilégio. Porque isso me possibilitou experiências, valores e crenças que ninguém mais tem igual a mim. E que só eu posso compartilhar com o mundo e dar uma visão para quem não teve esses privilégios. Porque quem teve o privilégio de ter educação, uma situação econômica, tem outras crenças e valores. E é a soma disso tudo que varia esta inteligência de ser humano para ser humano. Todas as nossas histórias têm algo a contribuir. Depende do nível de privilégio que nós tivemos ou não tivemos na nossa vida. E esses privilégios, contextualizando todos eles, são os valores, as experiências, as crenças, né? O conhecimento adquirido, os aprendizados e o sentido que eu dei para tudo isso, para que eu possa realmente gerar, como é que eu vou dizer, gerar realização, sucesso, atingir objetivos, atingir metas. Então, o que varia entre todos nós é exatamente esses privilégios. O que eu pude ter de privilégios na minha vida é único e constitui uma oportunidade para que outros se conectem e aprenda mais. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? O primeiro passo da jornada é assumir as responsabilidades. É tomar consciência de que você é responsável. Tomar consciência de que você é protagonista e que você lidera a sua vida. Então, eu acho que o primeiro passo é o aumento e, principalmente, o reconhecimento da sua responsabilidade, a sua parcela perante as decisões, as escolhas, as suas crenças, os seus valores, inclusive identificar se são seus mesmos, ou são herdados, ou são de outras pessoas. O segundo passo é exatamente o autoconhecimento. Então, agora que eu assumi essa responsabilidade, eu tenho que buscar me conhecer. Eu tenho que buscar saber quem eu sou,
o que eu faço e o que eu vou obter a partir daí, e não só esse meu eu real, esse meu eu do dia a dia, mas principalmente trazer do futuro para o presente aquele eu ideal. Então, a fazer as afirmações hoje. Então, quem eu quero ser tem que ser aquilo que eu faço. Quem eu quero ser tem que ser aquilo que eu ajo, como eu me comporto ou quais são as minhas atitudes. Então, responsabilidade, o autoconhecimento e a valorização, não tem como, da prática e da experiência. Então, para aumentar, eu tenho que, primeiro, me manter em aperfeiçoamento contínuo, um mindset de crescimento, e segundo, estar sempre sendo capaz, não só capaz, mas me permitindo estar me adaptando a essas mudanças do meio exterior e principalmente do interior. Muitas pessoas não mudam, não aumentam, não evoluem, não crescem, não é por causa do exterior, mas por conflitos de se tornar aquilo que ele não reconhece que ele é ou que ele pode ser. Ou seja, ele ainda não enxerga o eu ideal, aquilo que realmente ele quer. O eu real dele entra em conflito. Então, assuma as responsabilidades, faça o seu autoconhecimento mesmo, a sua percepção, mantenha-se em aperfeiçoamento contínuo, aprendendo, valorizando experiências e práticas, e, principalmente, né, questionar sempre, né, essas crenças, esses valores e essas verdades. Eu acho que é isso que o ser humano pode fazer, mas que seja consciente, né, e não simplesmente ir como um barquinho ao vento navegando por águas turbulentas. Não, ele sabe a direção, ele sabe as ferramentas, ele sabe em qual onda ele pode enfrentar ou não, conscientemente assumindo a responsabilidade da direção e mantendo o barco firme, forte para atravessar esses mares. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? É exatamente isso, é o termo generalizado da palavra inteligência artificial. Eu não gosto muito disso, eu sou também empresário da tecnologia da informação, há mais de 35 anos eu lido com computadores, desde os primeiros modelos até hoje. Ela é uma inteligência presa, ela não é completamente uma inteligência ainda. Na realidade, ela é uma inteligência automatizada, ela ainda é conduzida, ainda depende de fluxogramas, de decisões, de arquiteturas de programação. Então, eu acho que o termo ainda é mal utilizado. Nós vamos chegar nessa inteligência? Sim. Vários projetos, inclusive, utilizam coisas biológicas para esse desenvolvimento. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Em primeiro, eu poderia dizer, num contexto geral, tempo. Tempo, porque nós ainda temos essa questão, os seres humanos ainda têm esse problema com o tempo. O tempo gera conflito, o tempo gera problema, o tempo é escasso, o tempo é intransferível, o tempo não volta. O tempo... Então, assim, tempo para a gente é um problema. E o tempo gera vários questionamentos. É o tempo de vida, é o tempo de sucesso, é o tempo de pertencimento, é o tempo de realização. Tudo para a gente é tempo. E isso gera vários males, principalmente na humanidade. Então, eu acredito que tempo é uma das coisas que a inteligência artificial vai nos proporcionar, apesar de que, como seres humanos, nós vamos ocupar esse tempo de alguma forma, porque nós sempre tentamos ocupar os vazios. Abundância, eu acho que nós vamos gerar bastante abundância e eficiência. Tá? E quando eu falo abundância, é abundância de tudo, é abundância de conhecimento, é abundância de recursos financeiros, abundância de recursos naturais, abundância de uma série de coisas, porque ela estará preparada para direcionar para essa abundância e eliminar ou amenizar a escassez na nossa vida. Eu acho que a inteligência vai proporcionar a imparcialidade, o não tomar o partido especificamente, principalmente em questões de escolha e em poder de decisão. Em alguns momentos, isso é extremamente negativo. Em outros momentos, isso é essencial para que exatamente dê uma direção mais positiva para o que desejamos. 17.
Impacto negativo da inteligência artificial. Eu acho que essa humanização vai perder um pouquinho com essa inteligência artificial. É muito intrínseco, né? É uma coisa de alma mesmo, é uma coisa vem antes da construção da identidade, é uma coisa de espiritual. Eu acho que essa humanização, esses sentimentos, essa questão toda de compaixão, tolerância, empatia, eu acho que isso vai se perder um pouco. Vai se gerar por causa do conhecimento, mas vai ser uma coisa muito mecânica, vai ser uma coisa muito pontual, ou seja, o computador, a inteligência artificial vai direcionar, então ela vai fazer pré-avaliações, pré-avaliações comportamentais, pré-avaliações mínimas de rosto, pré-avaliações de formato de corpo, pré-avaliações de palavras, e baseado nisso tudo, ela vai estruturar um determinado comportamento como você gostaria. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A natural, como eu falei, talvez ela fique mais subjetiva. Então, eu acho que a nossa inteligência ela vai ficar muito subjetiva, né? Vai ficar muito menos empática, porque nós vamos estar lidando, talvez, em 2050, quase que 70% do nosso tempo com computadores, com sistemas, com processos, e talvez a gente tenha menos empatia quando estiver em contato realmente humano. Eu acredito que a gente vai criar novos contextos de existencialidade. Como eu disse, a gente tem que procurar uma coisa para preencher o vazio. Então, o nosso problema da existência, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, talvez aumente estrondosamente. Essa nossa inteligência vai buscar sentidos além do sentido. Nós vamos descobrir os nossos sentidos da vida, da existência, mas nós vamos procurar outros sentidos superiores. É uma busca eterna. Quanto à inteligência artificial, talvez ela tenda a ir para mais humanização, ela tenda uma das coisas que vai ser maravilhoso, e espero que seja uma visão de futuro realmente, menos burocracia, processos mais simples, mais imparciais, mas que deem resultados imediatos. E, principalmente, ela vai ser mais interdependente. Quando eu falo mais interdependente, ela não vai estar só naquele contexto em que ela tem a aplicação dela. Ela vai estar dentro do contexto da sustentabilidade, dos 3 pilares essenciais, dos indivíduos, da economia, da geração de abundância e riqueza, e da natureza, né, do ambiente. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai ter capacidade de, quando ela for interagir, ela pensar nesses 3, o que nós normalmente entramos em conflito, né? Ou é eu primeiro como indivíduo, ou sou eu no coletivo, no econômico, ou eu pensando no meio ambiente. Então, bom, agora não dá, cara, agora vamos destruir a natureza que eu preciso comer e sobreviver. O ser humano tem esse conflito. Talvez a inteligência artificial em 2050 ela vai falar, olha, dá para fazer, mas nós vamos considerar as necessidades do indivíduo, gerar abundância a partir disso e manter os recursos naturais. Ela vai ter a capacidade de ser mais interdependente, de ser mais um sistema global, planetário. 19. O que tem os humanos para além da inteligência. Eu acho que essa questão dos relacionamentos, das alianças, isso quando feito de forma autêntica, coerente, íntegra, quando é feita honestamente, quando é feita gerando os 5 P's, que eu adoro falar dos 5 P's, né, que está dentro dos processos de social, de sustentabilidade, que é a questão das pessoas para pessoas, eu acho que é isso que tem, ou seja, considerar seres humanos, o meu semelhante, não é o meu diferente, né? O meu semelhante, o ambiente ou o planeta, o segundo P, então é onde eu estou inserido, e aí eu abranjo isso, como eu falei, da inteligência artificial, então o ser humano tem que aprender a abranger isso para o planeta, não é só aqui São Paulo, sociedade, Brasil, outro estado, outro país, não, eu tenho que abranger isso a nível planetário. O terceiro é exatamente a prosperidade, então não existe uma dicotomia, se eu tenho que ganhar ele perde, se eu perco ele ganha, não, todos ganham. Então o resultado sempre é uma prosperidade
de todos. Tem que ter paz, não pode gerar conflitos, ou seja, todas as divergências têm que acabar num consenso, numa barganha, numa negociação e principalmente, né, num bem comum e num bem-estar. E o último P é a parceria. Isso tem que sair dali com novas parcerias, novas alianças. Tenho a espiritualidade, a questão mesmo do que está além de mim. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Antes de mais nada, escute mais. Ouça mais. Isso é primordial. Mas ouça mesmo. Escute, entenda o que o outro está falando, se conecte realmente, esteja presente. Isso é muito importante. A gente quer fazer várias coisas, a gente precisa fazer várias coisas, mas quando você estiver com pessoas, com seres humanos na sua frente, esteja presente, escute mais. Se construa primeiro. Não tente se construir com a base externa. Não tente se construir a partir de valores ou de opiniões ou de expressões das pessoas, mas sim se construir internamente. Tem 3 pilares que eu considero que você tem que construir para não depender do meio externo. A primeira delas é estar automotivado. Então, construa a sua própria. Não dependa de coisas externas para te motivar. Tenha a sua própria motivação. E isso é descobrir e olhar internamente o porquê, o que te encanta no mundo e o que te motiva. Segundo, tenha realmente autorresponsabilidade. Saiba o que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle e que parcela de todos os resultados você tem. Todos temos responsabilidade. E terceiro, além da automotivação e da autorresponsabilidade, a autoconsciência, o autoconhecimento de si mesmo. Saiba quem você é, saiba o que você faz e saiba o que você tem ou o que quer. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Primeiro, observação. Olhar, analisar, coletar informações, coletar dados. Eu gosto muito da analogia e da metáfora do copo vazio, ou do copo meio cheio, copo meio vazio. Indifere, isso é uma dicotomia, isso é uma polarização. Não tem copo meio cheio nem copo meio vazio. A questão é, o copo tem algo dentro dele. Primeiro, saber o que é este copo, ou seja, observar, ter essas informações e ter esses dados. 2, o copo tem um espaço. O que você vai colocar neste copo? Então, aprender, buscar sempre estruturar essas informações para saber o que eu estou observando, o que eu estou coletando de informações. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Considerando tudo o que nós falamos, considerando todas essas interdependências, essas relações, tanto da natural, dos seres humanos quanto da artificial, qual seria a sua própria avaliação? Como você se avaliaria hoje num nível de inteligência? Cão que ladra não morde. Cão que ladra não morde. É uma boa reflexão, porque falar mais do que realmente escutar, na sua avaliação, o que você acha então que falta seria escutar mais, estar mais atento, em vez de ficar só latindo, né? Perfeito, reflexão perfeita. Terminei as perguntas. Muito obrigado.